Vamos lá, nós temos alguns assuntos a tratar. Vamos falar de Bet novamente, vamos falar do que tá rolando nos Estados Unidos. Fui me informar aqui sobre o assunto, sobre a questão norte-americana. Vamos falar sobre PCC, vamos falar sobre o Comando Vermelho. O que Rafael Almeida Rizzo quer começar? Isso daqui não são guarda-chuvas, tá, gente? São fuzis e armas e etc. Sim, então vamos começar aqui, ó. Que tá rolando, tá? Eu até gravei sobre isso, mas esse aqui é um dos vídeos que mostram o tamanho da extensão. O tamanho da extensão é redundante, né? Que mostra a verdadeira extensão do problema, tá? A gente vai assistir o vídeo, tá? E aí eu vou entrar nos detalhes, porque lembre sempre, o diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe, né? Ou no detalhe que você percebe, nossa senhora, isso aqui tá complicado, tá? Tá escrito Oruan no telão, né? Você parou? Não. Tá? Ali, ó, o telão, ali, ó. Você fala que tem um telão, tá escrito em rosa, Oruan. Tá, viu? Tá ali, ó. Não tem um telão? Sim. Não tem um negócio branco em cima do telão? É verdade. Tá escrito Oruan. Caramba. É impressionante. Vamos lá. Pausa. Aí, como vocês veem, tá borrado, né? Não são guarda-chuvas, pra avisar. Não são, sei lá, um exército de pessoas com pedaços de madeira. Não são alicates gigantes, sabe? São armas, né, amigos? São fuzis, tá? Então, num evento que é grande, que está acontecendo à luz do dia, a tropa ali, né, tá ali com seus fuzis, interagindo de uma maneira absolutamente natural. Vamos lá, prossegue. Bom, a música é uma merda, então já dou o toque, né? Se você gosta desse tipo de música. Renan, eu saiba separar a arte. Olha, cara, a música é uma merda, o beat é uma merda, aquele autotune é uma merda, tá? Mas vamos ao que interessa, tá? Não tô aqui pra fazer, vamos dizer, análise musical aí do show. Você tá no Complexo do Alemão, tá? Mantenha a imagem na tela, Rizzo, pra, assim, no mínimo dividida na tela, eu com o negócio, tá? Esse local é o Complexo do Alemão. Como vocês podem ver, né? O Rizzo tá arrastando aí, é bom que vá arrastando pra vocês perceberem. Tem um morro ali, esse aí é um lugar mais ou menos plano, né? Ao lado do morro, ou seja, ao lado do complexo, e que foi selecionado para uma espécie de festival, no mínimo uma festa, tá? Entendam, para isso ter acontecendo, tá? Você teve que mobilizar uma empresa tem que montar uma estrutura que não é exatamente barata, não é caríssima, mas não é uma estrutura exatamente barata, com palco, com LED, com canhões de luz, né? São várias e várias tendas, tem até um espaço ali fora com mais tendas, ou seja, foi botada uma grana que não é brincadeira em infraestrutura, tá? Para montar, a gente faz eventos, a gente sabe que não é de graça, não é barato uma parada dessa. Com equipamento de som, com divisórias, com praticável, com todo aquele sistema de grades e tal, tem equipe de segurança, tem tudo. Um negócio pra ter colocado, pra tá rolando isso aí, não sei quem são os artistas que tocaram, artistas entre aspas, não sei quais foram os cachês, mas pra botar de pé uma brincadeira dessas, tá? De pé, contando todos os custos e incidentes que tem aí, é muito mais do que R$500 mil. É muito mais do que R$500 mil, tá? Ou seja, teve que contratar empresas, deve ter patrocinadores, ou seja, empresas patrocinaram isso aí. Tem muita gente contratada. Muitos contratos foram firmados, CNPJs receberam dinheiro na conta aqui, na conta ali. Ou seja, toda uma operação que participa da economia formal foi montada. Isso está acontecendo à luz do dia, não está acontecendo de maneira escondida, Rizzo. Milhares de pessoas estão lá. E o que é? Olha só, é muita gente. Que bom que isso. Olha o papo, imagina. Gente, uma brincadeira dessa aí foi 1 milha. E eu vou falar, é muito difícil que não tenha rolado dinheiro público nisso, tá? Essas festas que acontecem em periferia, em qualquer lugar, qualquer cidade é uma emenda de um vereador, tá? Tenta levantar, Rizzo, qual é a festa? Será que é o estilo do baile do complexo? Aparentemente é o baile do complexo. Então, o que é? Veja só, tem uma festa então que chama Baile do Complexo, que é tocada, esse aí é o dono do Baile do Complexo, é o CEO, veja só, esse aí é o presidente da empresa Baile do Complexo, desce aí pro figura, tá? É um cara que tira umas fotos bem esquisitas, ostentando, tem algo meio gay aí nas fotos dele, não vamos negar, tem algo aí, umas poses aí, essa pose dele ali na aguinha, pelo amor de Deus, né? Tá só esperando o cara do suco de laranja chegar ali, tá lá tirando as fotos, cordão, ouro, todo aquele tipinho, tá? É uma empresa
ela opera, ela talvez receba dinheiro público, tenha convênio com algum vereador, mas ela atua normalmente no mundo da economia real e ela está completamente inserida, galera, no mundo do crime. Esta empresa e o mundo do crime estão completamente conectadas. Volta lá pra empresa, vamos mostrar mais detalhes. Vocês têm que entender, amigo, que olha só, o capeta, o diabo, mora no detalhe. Porque se você olha aquela imagem e fala, nossa, é um bar... Não. Quem pagou? Quem financia isso? Sobe ali, tem uma marca fazendo um anúncio ali, essa American Surfing. O que é isso? Bota aí. Ó, brota, rapaziada, loja nova no complexo com várias promoções. Olha só, essa empresa American Surfing é uma empresa que tá anunciando ali. Tá anunciando, tá fazendo uma publi ali, uma parceria com os caras. Pode fechar, tá? E eles estão divulgando, deve ter. Olha só, sobe um pouco, tem um flyer ali, ó, à esquerda, esse flyer rosa. Não sei, deve ser, vamos lá. Tem um flyer da casinha, pagode de príncipe, não sei o que. Aí é um outro evento que eles estão fazendo, tá? O que você percebe, tem uma indústria de entretenimento absolutamente ligada ao tráfico de drogas, que deveria, pra começar, você pensa sequer deveria desistir, que deveria ter sido alvo de operação da polícia. As contas deles deviam estar sendo investigadas. Dinheiro sujo entra e sai desses caras. Alguém duvida? Alguém duvida? Homem. A Oroa tocando ali. Essa empresa faz parte do complexo de entretenimento deste universo. E ela organiza festas, ela se divulga, ela não tá escondida. Isso não é uma operação clandestina, galera. Isso não é uma operação escondida, isso está acontecendo no mundo real. E nessas festas, os traficantes do Comando Vermelho descem com metralhadora e ficam lá aparecendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Onde eu quero chegar? Porque eu não quero parecer, tipo assim, um cidadão indignado. Isso não é nem sobre ficar indignado mais. Quando a gente fala, e a gente fala várias vezes, que o tráfico de drogas está se naturalizando na vida do brasileiro, a gente não brinca. Isto aqui é uma inserção, tá? Nessa vida de milhões de brasileiros que moram nessas comunidades periféricas, do tráfico como um elemento comum. Tem uma padaria, vai ter uma igreja neopentecostal, vai ter uma loja de roupa, vai ter um vendedor ambulante e tem as operações do tráfico. O homem lá com a metralhadora tá completamente inserido nessa realidade. Tá tudo normalizado. Essa normalização é o que me assusta. Porque, olha só, a gente hoje vai mostrar material do Wesley Delanogari falando lá sobre apostas e tal, sobre como isso interfere na mente da pessoa. Mas, né, vou citar aqui um psicólogo, né, um especialista justamente em vieses e formas de influenciar a cabeça e como funciona o cérebro em tomada de decisões, né, o Daniel Kahneman. Uma parte do nosso cérebro que trabalha de maneira intuitiva, ele cria padrões. E você vive através dos padrões. E esse cérebro que atua de maneira intuitiva, ele te conduz ao longo da vida, na maior parte das suas atividades, quando você está acordado, através, vamos dizer, de padrões que são colocados ali. Então, se você está passando numa avenida, e nessa avenida todo dia tem um carro quebrado e queimado ao redor dela, você vai naturalizar na sua cabeça que carros destruídos são normais. Teu cérebro faz isso de maneira intuitiva. Agora, se você não tá acostumado com isso, e você vê um carro pegando fogo, ou um carro queimado, ou um carro destruído, aquilo vai te assustar, entendeu? Onde eu quero chegar com isso? O tráfico, ele começa a colocar os signos dele, os elementos dele presentes na realidade, de maneira tão recorrente, que o cérebro das pessoas que vivem, primeiro, nessas comunidades comandadas por eles, e depois nas pessoas que não vivem nas comunidades, mas que ouvem a música e vão no show, que você naturaliza a presença desses caras e você já não se escandaliza. Já você vê um deputado federal ligado ao crime organizado, você fala, mano, qual o problema disso? Eu já vou no show dos caras, eu já compro a roupa dos caras, eu já convivo com eles, não, meu primo é ligado ao Comando Vermelho, meu tio é ligado ao PCC. Você já naturalizou isso. Este processo de naturalização é um dos processos mais poderosos da inserção justamente desse grupo criminoso que vem atuando não só na tomada de território, mas na tomada das consciências, tá? Porque ele significa, tá? Não apenas que a atividade criminosa do cara já chegou num grau de lucratividade que eles estão investindo em outras coisas. Não. Eles significam que há uma estratégia fina de propaganda. E quando você tá gastando dinheiro com estratégia fina de propaganda, é que seus objetivos não são de curto nem de médio prazo, são objetivos de longo prazo. São objetivos, a meu ver, de Estado. O crime organizado ou o Estado paralelo tem objetivos estratégicos que vão ser utilizados, vamos dizer, através de ações que duram 1 década, 2 décadas, 3 décadas, e que vão ser compreendidas e vão ser, vamos dizer, e vão beneficiar, para falar melhor, outros líderes que vão suceder os líderes atuais. Ou seja, há uma continuidade nesse processo. O próprio Comando Vermelho não tem 10 anos, né? O Comando Vermelho vem dos anos 80, se eu não me engano, né? Ou seja, tem lideranças que se sucedem. Já há uma tradição ao redor disso. E aí que eu entro aqui, né?
nós, e apenas nós, estamos falando dessas coisas com a gravidade merecida, com a gravidade devida. Nós estamos falando que o único caminho é uma declaração de guerra. Eu vi agora, o Rizzo tava até tirando sarro no Twitter, né? O Nicolas, de maneira absolutamente genérica, falando, ai, nós vai buquelizar. Eu não acredito em nada que venha de um cara como o Nicolas. Um cara que finge ser algo que não é na sua vida pessoal, em um tema muito profundo, né? Não acredita em nada do que fala, tá? Aí tá lá, precisamos buquelizar. Vamos ser bem claro, né? O Bukele, eu não sei exatamente se ele aplicou o direito penal do inimigo, tá? Ou se ele fez uma declaração de guerra ao crime organizado no país dele. Casos como o brasileiro ou o mexicano demandam uma declaração de guerra. E demandam um tipo de ação que envolve uma guerra cultural contra o tráfico. E que envolve a prisão também do aparato cultural. Por exemplo, o que eu quero dizer, aquele cara que vocês viram ali, aquele que eu tava comentando, tava com o correntão, o dono, o CEO do, como é que é? Baile do não sei o que, baile do complexo. Esse sujeito, olha, eu não vou cravar aqui, né, não quero aqui culpabilizar o cara por algo que eventualmente ele não fez. Eu acho muito difícil. Eu apostaria dinheiro, tá? Que esse cara não... Esse cara não tem relação, que as contas dele não estão recebendo dinheiro, você sabe do quê? Que esse cara, pra tocar uma festa dessas, um complexo do Alemão, com a presença dos rapazes de metralhadora e com a presença do Oruan, esse cara não faz parte de uma estrutura midiática, financeira, ligada ao universo do tráfico. Vamos ser claro, óbvio que faz. Quando a gente falava da lei anti-Oruan, e a gente fala pra vocês, olha, isso aqui não é lacrada, isso aqui não é piada, a gente tava falando em atingir este aparato. É este aparato. Quando levaram a discussão, é censura, não é? Que é uma discussão de retardado. E eu volto a colocar, vira e mexe, eu trombo nas redes sociais com ANCAPs e figuras do tipo, né? Mas é censura, mas tem que dar liberdade. Não é sobre isso. Isso aqui é sobre um aparato econômico, financeiro, midiático do tráfico de drogas. Não me interessa se ele tá falando A ou B ou C. Me interessa se isso está beneficiando uma estrutura do Estado paralelo. E assim, está diretamente. Existe uma relação direta. Esse cara só consegue, este Thiago Messi, né, abençoado sempre pela paz, né, ele só consegue fazer o que ele faz por conta das relações que ele tem com esses caras. Então é muito bom a gente mostrar certas coisas, é muito bom a gente dar nome aos bois, Rizzo, e vocês verem com seus olhos, pra vocês entenderem que quando vem uma lei anti-Oruan, ela tá atingindo diretamente um evento desse, porque há a chance, eu não sei como é que tá, né? Não me assustaria da empresa desse cara conseguir convênios com vereadores, com a prefeitura do Rio de Janeiro, ou prefeituras ali da Baixada Fluminense, pra tocar as festas deles. Aqui em São Paulo coisas assim acontecem. Agora, recentemente, ó, baile escolinha, vamos lá. Olha que legal. O que seria um baile da escolinha? O que é um... Sobe ali, sobe PM pra desenrolar, sobe um pouquinho. Fizeram alguma piada com PM, como é que é? Aí embaixo, aí, minha moto presa na Blitz e eu chamando o PM pra desenrolar, olha lá, veja só, que coisa, tem coisa mais carioca do que isso, né? O cara com a moto sendo apreendida e o cara né, brincando sobre como ele vai comprar o policial corrupto, porque, né, estamos falando de Rio de Janeiro, boa parte, uma parte importante da polícia militar participa de atividades corruptas e tem uma relação tanto quanto cômica, né, com as facções, né. Então é esse tipo de gente que a gente tá lidando. Como é que esse tipo de coisa, tá? Isso é pra vocês coringarem. Acontece à luz do dia, essas empresas prosperam, tem seguidores. O baile do complexo, veja, né, esse perfil baile do complexo, que é o perfil de, vamos colocar aqui, né, de uma organização, de uma empresa que atua junto com o tráfico pra promoção de festas e eventos e que não é com qualquer estrutura. Como você pode ver, não é que é o palco do Lollapalooza isso, tá? Mas não é um palquinho de brincadeira, não. Tem grana nisso. Tem grana nessa operação. Essa empresa tá com 250 mil seguidores e tá rolando. Isso tá acontecendo à luz do dia. Tem alguma investigação do Ministério Público atrás disso? Tem alguém vendo isso? Não tem nada acontecendo sobre isso. Isso significa que o Estado brasileiro tá preocupado com nada. Na verdade, olha só, uma festa dessas acontece. Agora, se você eventualmente tem um restaurante, você tem especialmente gente que trabalha com alimento e bebida, né? Se você fez qualquer coisa, vem um fiscal, vai caçar seu alvará, você não consegue trabalhar. Se você é um cara que trabalha honestamente, o Estado tá no teu cangote, botando pra cima de você. Agora, se você faz coisa ligada ao tráfico, você tem página de 250 mil seguidores no Instagram, divulgando suas festas em áreas ligadas ao tráfico, com presença de gente do tráfico com arma, divulga isso como se fosse a coisa mais normal do mundo e absolutamente nada acontece. Nada acontece, naturalmente, né? Porque o Estado brasileiro, antes de você, já naturalizou o tráfico. O Estado já naturalizou o tráfico. Então isso já tá preso na vida o agente público sabe da existência. Já entende que isso tá acontecendo e não liga. Pois bem, quando a gente vai entrar agora, né? Uma das coisas que a gente vai falar com a equipe de pesquisa, nosso time, tanto da Valete quanto do Livro Amarelo, tá? É estudar a aplicação do direito penal do inimigo, tá?
do Gunther Jacobs nesse contexto brasileiro, né? Até foi muito legal que a gente começou a falar disso e a Valete fez uma thread no Twitter. Vá no Twitter, vá no X e abra a thread, tá? E teve até acho que é o Lopes MBL, ele também fez um textão sobre isso, mas explicar porque, assim, quando a gente fica falando do prender um ator, da declaração de guerra, muita gente fala assim, entendi, o Renan tá falando... Não, eu não inventei nada. Não tem nada inventado aqui. Absolutamente nada. Não tem nenhum ato de criatividade lúdica aqui. O Rizzo vai abrir. Um dos grandes, talvez um dos 3 grandes criminalistas das últimas décadas no mundo é esse cara, o Gunther Jacobs. Você entrou lá, Rizzo? Quê? Na Valete, no Twitter. Eu te falei. Rizzo desligado. Eu tava pesquisando aqui, esses bailes todos acontecem na Arena CPX. Que bonito a Arena CPX. É porque eu lembrei disso daqui também, né? Vamos lá, Rizzo. Sim, a gente já vai nisso. Vamos continuar o raciocínio, né? Sobe. Aqui, ó. O Brasil em guerra, a lei como arma para exterminar traficantes. Segue o fio pra entender tudo. Desce aí, ó. Que o Brasil está perdendo uma guerra não declarada para o crime não é segredo. Ruas e bairros inteiros, blá blá blá, beleza. Enquanto o crime age livremente, o Estado omisso é covardado, blá blá blá, beleza. Blá blá blá. Como permitir que as PMs e Forças Armadas exterminem terroristas sem que seus agentes sejam perseguidos por defensores de direitos humanos, ONGs antipunifistas e vagabundos defensores, tá? É aqui que entra o direito penal do inimigo, tese do jurista alemão Günther Jacobs. Ele propõe 2 tipos de direito penal. Um para o cidadão que aceita viver sob a lei do seu país e outro para quem a rejeita, como faccionados que criam suas próprias leis, até mesmo seus próprios tribunais, os tribunais do crime. Então, o que o Gunther, em assim, apartada síntese, falando como se fosse jurista, o que ele propõe é o seguinte: um entendimento claro e simples. O cidadão que pode cometer crime de maneira recorrente, tá? Você pode ter um assassino, você pode ter um ladrão, tá? Que ele aceita o entendimento de que ele pertence àquele estado, que ele tá sujeito àquelas regras, e aí ele vai infringir essas regras. Pra ele, o direito penal, leis duras. Agora há um ente, que é um ente, eu não chamo ele de alienígena, mas é um ente anômalo dentro de um determinado estado, que é um criminoso, um terrorista, uma facção criminosa, que não aceita existencialmente, tá? A autoridade do Estado sobre ele. Ele acaba criando, vamos dizer, um tipo de cultura interna de autossobrevivência e de enfrentamento com o Estado e atua sistematicamente para confrontar o Estado, as pessoas que habitam o Estado e não aceitar a imposição da lei sobre ele. Tá? Uma organização terrorista pode entrar nisso, pode. Um grupo extremista islâmico poderia entrar nessa lógica, tá? E claramente uma quadrilha como o do Comando Vermelho ou o PCC se enquadram nisso. Estes caras não podem ficar enquadrados no nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, nos direitos e garantias que todo mundo tem, tá? Dado ainda que, em especial o caso brasileiro, né, a nossa lei penal, ela é muito complicada, a aplicação dela é muito complicada, o inquérito penal no Brasil é muito complicado, tudo é muito complicado. Então, tira esse aspecto complicado, teria que mexer. Estes caras, eles estão numa situação especial. Esta situação especial faz com que o enfrentamento a eles se dê de outra maneira. Eles são, né, o que o Gunther Jacobs coloca ali como uma espécie de um inimigo. O inimigo. Eles não aceitam as nossas regras, eles não aceitam as nossas leis, eles impõem a regra deles, eles enfrentam a sociedade, eles causam danos à sociedade e eles têm que ser tratados como um inimigo. Eles não podem se beneficiar de direitos, garantias e prerrogativas que um cidadão que aceita a nossa lei tem. Não. Muito pelo contrário, eles têm que ser tratados como inimigo do Estado. No caso deles, cabe um prendeu, matou. É guerra contra eles. E você tem que, vamos dizer, um tipo de tratamento para esses caras diferenciado. Naturalmente, esses grupos de direitos humanos, essa turma toda, que absurdo, que absurdo. Eu acho muito engraçado que eles não acham absurdo quando estes caras aplicam contra nós a lei deles. Então, o PCC mata, estupra, não tô falando que eles estupram, né? Vamos colocar aqui. Gente ligada a eles cometem crimes de toda sorte, tá? Eles até punem estuprador, pra ser correto aqui com o estado do PC, né? Comando Vermelho, mata, atira, faz, acontece, isso está dentro, assim. Se você matou um cara cometendo um latrocínio, você vai contar com a defesa dos caras do Comando Vermelho do PCC. Você tava na atividade, eventualmente aconteceu. Você foi preso, você vai contar com um defensor deles ali. O PCC tem até um seguro pra presidiário. Aconteceu. Você não infringiu uma regra deles. Se você infringe uma regra deles, você vai pro tribunal deles. Tal qual aqueles caras no Rio de Janeiro que atiraram nos turistas que estavam na orla, acho que estavam na Barra, no Rio de Janeiro, atiraram, erraram o alvo. Um dos alvos era inclusive parente da Samia Bonfim. Aí, cara, foi feito um julgamento no tribunal do crime, dentro da cadeia, e mataram todos os ladrões porque esses caras agiram mal. Foram encontrados mortos dentro de um carro, foram entregues pro Estado. Nós fizemos nosso próprio julgamento. Ou seja, esses caras têm um sistema normativo próprio. Esses caras não podem ser tratados de acordo com a legislação brasileira. Ponto.
Pra esses caras, é isso aqui. É o direito penal do inimigo. É prender ou matou. É declaração de guerra. É um status de guerra que tem que ser colocado. E o nosso direito vai ter que contemplar essa interpretação e essa leitura? Sim. Sim. Tem que ter uma prisão especial pra esses caras? Sim. Eles têm um status diferente de qualquer outro... Sim. Sim. É difícil entender? Você concorda com essa leitura? Fala, não, eu acho que isso aqui é muito exagerado. O Raniel Lima falou, Renan, é muita teoria. Isso não é muita teoria, né? Ele botou, é muita teoria. O real é que as pessoas não enxergam a guerra. Cara, aí é o trabalho político nosso de mostrar a necessidade de uma guerra. Nós temos que convencer as pessoas da necessidade de uma guerra. Pra mim, a candidatura nossa, em 2026, tem que tratar dessa questão da guerra. Tem que tratar da questão da guerra. O pessoal tá falando dos secotins, né? Do complexo prisional complexo prisional Renato Impera, lá em Tocantins. Esse complexo prisional, ele tem que se propor vamos dizer, com um regime próprio, né, a atender esses caras que não são brasileiros. Eu volto a colocar, esses caras pertencem a essas facções, perdem seu status brasileiro, eles são inimigos, são tratados de outra maneira. E vocês vão ver rapidinho, só de você aplicar esta lógica aqui, como essas facções vão começar a ter defecções, vai começar a não valer a pena por crime. Ser brasileiro, estar inserido, tá, quando pego nas leis brasileiras, é bacana, porque dentro do sistema normativo brasileiro eles atuam. Ou seja, se você tá pego pelo Estado brasileiro e vai pra cadeia, a cadeia já é administrada por eles. A que ponto dentro da cadeia eles vivem sob a regra do PCC, ou do Comando Vermelho, ou do Estado brasileiro? É praticamente uma administração mista, é uma parceria público-privada, ou público-pública, porque são dois entes públicos na prática, né? É assim que funciona. Eles obedecem dentro da cadeia o Marcola ou o Estado brasileiro? No Rio de Janeiro é o Cláudio Castro ou é o Marcinho, que ele não tá lá no Rio, mas o grupo dele tá, o Marcinho VP. Quem é que manda? Então, tá confortável o jogo. Esse jogo não pode ficar confortável. Nós temos que aplicar isso. E nós vamos botar juristas pra estudarem isso, tá? Nós vamos chamar juristas pra participar. Porque nós temos que agora transformar isso aqui não num slogan vazio. Porque aqui a gente não tem vocação pra farrur. Vai matar os vagabundos, pau. Não. Aqui a gente tem vocação de gente que vai administrar o Brasil. A gente tem vocação de gente que tá disposta a correr risco pra fazer o que é certo. A gente tem vocação de gente inteligente que sabe que vai precisar combater o crime de maneira dura, mas inteligente. Não é dura, mas com ternura. É dura, mas inteligente. Entendeu? Muito dura, mas inteligente. E é isso. Sem papinho furado, sem chororô, sem nada, tá? Este entendimento precisa ser, vamos dizer, manifesto na sociedade brasileira. Ele precisa ser aceito na sociedade brasileira. Ele precisa ser espalhado na sociedade brasileira. Ponto. Este vídeo, tá? Me choca mais do que muitos vídeos deles falando merda. Este vídeo que a gente mostrou, esse vídeo que o dono da empresa, né? O CEO do complexo, isso mostra pra gente, assim, o quão natural isso está. Pra mim é até mais grave do que a participação do Oruan na Globo. A participação do Oruan na Globo pode ser disfarçado como essa turma de artistas fazem, ou jornalistas. Não, veja, ele é um artista, ele não cometeu os crimes do pai, ele tá lá. Não, beleza. A gente sabe o que tá acontecendo, mas, né? Ali não. Ali é uma empresa, ou um conjunto de empresas, atuando dentro de uma área comandada pelo crime, promovendo shows, com segurança, completamente naturalizada, com os casos do crime participando, e absolutamente nada da parte do Estado acontecendo. Porque às vezes vocês imaginam, galera, que assim, tem um Estado paralelo, todo mundo imagina assim, né? Tem o crime organizado no Complexo do Alemão. Eles têm conta bancária? Eles têm, correios, eles têm caixa postal. Como é que eles operam? Já parou pra pensar que pra você operar qualquer coisa minimamente complexa, você precisa ter uma rede de empresas e serviços públicos e privados que te atendem? Senão você não vai conseguir ter complexidade no tipo de atividade que você desenvolve, certo? Logo, você precisa de empresas, muitas empresas de muitas áreas. Se essas empresas não estão sob investigação, significa que o Estado largou mão. Se eles têm esse aparato atuando ao redor deles, significa que o Estado já tá assim, ó. E sim, o Estado perdeu. E o Rio de Janeiro é o exemplo maior disso. É nítido. E a gente tem que ficar dando esses tapas na cara o tempo todo, né? E eu sei que assim, é um processo que vai demorar anos. Mas nós vamos conseguir convencer. Nós vamos, tá? Vamos pro próximo tema, senhor Rafael Almeida. Isso aqui eu só vou reclamar, Riso. Não tem muito, assim... Dilma Rousseff receberá indenização de 100 mil como anistiado. Isso é bizarro. Eu vou explicar pra vocês, cara. Assim, a gente aqui na live, a gente tem que tratar de diversos assuntos, né? Alguns assuntos, eles são auto-evidentes e nem cabem análise. É só assim, olha, o Brasil é bizarro. Recentemente,
coisa de 2 dias atrás, o Rizzo até colocou aqui pra mim que a Janja foi condecorada pelo Lula. A Janja foi condecorada pelo Lula, na maior. Então, eu tive que ver isso, aí o que eu vou comentar? Eu vou ficar bravo, que absurdo. Já é absurdo. No governo anterior, já esse tipo de absurdo estava acontecendo. Bem, na verdade, já em outros governos, essas condecorações perderam completamente a lógica, tá? Condecoração no Brasil não vale mais porcaria nenhuma. Até porque a gente não tem grandes feitos, não participa de guerra, a gente fica condecorando gente por aderir ao governo de ocasião. E agora, tipo, Dilma Rousseff receberá a indenização de 100 mil como anistiada. Os conselheiros da comissão aprovaram. Qual comissão é? Anistia. Olha só, Dilma é uma... Ele precisa ser indenizada. A Dilma precisava explicar, tá? O grupo terrorista ao qual ela fez parte. A Dilma fez parte de um grupo que, em última instância, foi responsável pela morte horrenda, dolorosa, de um jovem que é o Mário Cosel Filho. Ali perto de onde fica hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo. Pra vocês entenderem, porque às vezes... Lá vão colocar o diabo mora no detalhe. Como é que foi a morte do Mário Cosel Filho? O grupo terrorista ao qual ela fazia parte, encheram um carro, se não me engano foi uma Kombi, de explosivos. E ele tava, acho que na guarita, ou fazendo guarda de um quartel, né, de um prédio militar. Era um jovem, se não me engano ele tinha vindo do interior, né, tava trabalhando logo, né, como, sei lá, um cabo, né, um cara numa patente super baixa, tá? Era um menino. Não era, né, responsável por torturar ninguém, era um menino, Mário Cosel Filho. Tava lá presente, foi colocado uma Kombi cheia de explosivos, essa Kombi foi levada até um lugar, eu não sei como é que eles fizeram, se eles botaram, deixaram o acelerador ligado, miraram e direcionaram a Kombi até ele. A Kombi foi tacada lá e explodiu, despedaçando o rapaz. Não sei se teve outras vítimas juntos, tá? Quem fez isso foi o grupo terrorista que a Dilma Rousseff fazia parte. Esse grupo terrorista, né? Aí se alguém já foi pego, tenta ver qual era o grupo terrorista, dá um Google, responsável pela morte do Mário Cosel Filho. Esse grupo terrorista, se eles tinham um ponto, né? O ponto deixou de existir por ser um grupo terrorista, tá? Eles lutavam por democracia, mentira, era um grupo terrorista, da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que antigamente, ou depois se tornou VAR Palmares, né? Tinha a VAR Palmares. Esses caras, vejam, precisavam, à época, todos ser mortos. Eles eram terroristas. Depois falar, não, mas eles foram assassinados, eles foram os ossos deles, a ossada deles não foi encontrada. Meu velho, se você tava num grupo terrorista que fazia terrorista, a última coisa que eu vou me preocupar é com a sua ossada. Inclusive, né, o terrorista Osama Bin Laden, depois de ser capturado pelos Estados Unidos, foi morto. E aí ele foi lançado no mar justamente pra ninguém achar a ossada dele, pra não ter peregrinação, pra não ter nada. Ficar reclamando, meu Deus, é uma vítima. Pra mim não tem esse papo. E nunca deveria ter. E a gente tem que saber diferenciar, houve na ditadura militar tortura contra pessoas que não mereciam ser torturadas, alguns estudantes, jornalistas, lógico que houve, e lógico que é bárbaro. Agora, grupo terrorista tem que ser combatido como grupo terrorista. Grupo terrorista tem que ser combatido como grupo terrorista. É igual o direito penal do inimigo, prender uma topa abaixo. Até porque eu acho que o Estado, na hora de lidar com um grupo terrorista, um grupo que mata gente inocente por conta dos seus propósitos políticos, de maneira fria e calculista, o Estado vai precisar agir, vamos dizer, né, a contento ali. E aí, cara, chumbo trocado não dói ali. Aí quando ele fala, a guerrilha do Araguaia, tinha que passar fogo em todo mundo. Passar fogo em todo mundo, tá? Esses caras aí, né, volto a colocar, todas essas organizações terroristas, esses caras tinham que ser extirpados do convívio público aqui. Então quando vem, a Dilma vai receber, a Dilma recebeu o quê? Ela tá recebendo uma grana, porque ela fez parte de um grupo que em última instância matou gente inocente no Brasil. A Dilma era de um grupo terrorista. Ponto. A Dilma pertenceu a um grupo terrorista. Assim como o Dirceu também pertenceu à turma de terrorista. Assim como muitos outros pertenceram a gangues terroristas que atuavam no Brasil nos anos 60 e 70. O correto, na época, era eliminar todos eles. O correto, à época, o Estado tinha que eliminar todos os grupos terroristas. Ou alguém aqui discorda? Vamos lembrar, a tal da guerrilha no Araguaia matou um monte de gente inocente. Cometeu crime pra caramba lá. Os grupos terroristas que atuavam para instalar uma ditadura comunista no Brasil apanharam foi pouco. Os grupos terroristas que trabalharam, eu repito aqui para ficar bem claro para todo mundo, para não ver, tem até com o advogado aqui, para não ter comidói, tá? Grupo terrorista que atuava ali, à época apanhou foi pouco. Quem cometia ato terrorista, estava preparando seus crimes, querendo tacar bomba aqui, sequestrando ali, meu velho, foi a óbito, que pena. Pena nenhuma. Queriam transformar o Brasil num buraco, né? A sua intenção já era ruim e os seus métodos pior ainda, né? Não tem dó nenhuma, né? Isso não significa que eu vou ficar aqui idolatrando o Ustra, falando que o DOI-CODE era isso, aquilo, porque teve um monte de crime que foi bizarro que foi cometido, gente que não tinha que acontecer isso. O caso do Herzog,
É um caso bizarro. O que fizeram com aquela jornalista que tá até hoje, a tortura de família Leitão, eu acho que foi. Bizarro. Posto isso, havia grupos terroristas na época? Sim, e terrorista tinha que ser tratado como terrorista. Tá? Esse é meu ponto e eu não vou retroceder desse ponto. Eu acho que a gente não pode retroceder. E esse papo, quando a gente chegar ao poder de ai meu Deus, a comissão da anistia, a comissão. Essa porra tem que ser encerrada. Eles só querem ficar abrindo uma ferida pra se beneficiar disso. E aí vão lá, pegam a Dilma Rousseff, uma das piores lideranças políticas da história do Brasil, uma presidente merda que foi, graças a Deus, impeachmentada por nós. Dilma Rousseff, eles vão ficar aí tentando recuperar a imagem dela, a memória dela. Lembrando que assim, na ânsia de recuperar a memória da Dilma, eles estão perdendo a memória do Lula. Né? O Lula escapou da cadeia agora, né? Por cagadas do governo Bolsonaro, articulação dessa turma toda corrupta do PT, do Centrão, etc. E do Bolsonaro, claro. E aí ele achou que ele ia, através de uma vitória eleitoral, né? Lavar todos os seus crimes, né? Ia ficar com a imagem pública maravilhosa. Veja só que ironia do destino. Tá fazendo um mandato tão ruim, que ele vai entrar pra história como um presidente merda, por um mandato merda, que ele ganhou na urna, né? Maior das ironias. Às vezes era melhor ter ficado preso mais um tempo e ter participado de porra de eleição nenhuma, porque o mito do Lula tá sendo derrubado agora, e as consequências pro PT vão ser catastróficas no futuro. Tá? O Glauco Ricardo Fornari falou: Renan, mas como combater uma ditadura sem violência? É uma discussão válida, tá? Mas sem violência, mas com terror? Com terror de que natureza? Sem violência, mas com terror? Terror de qual natureza? E pra fazer o quê? Eles não estavam combatendo ditadura. Esse papo de que eles estavam combatendo a ditadura é um papo que eu não compro. Até porque grupos comunistas, tá? E sublevações desta natureza já aconteceram antes. E agitações dessa natureza já aconteciam antes do estabelecimento da ditadura militar. Elas aconteciam antes e aconteciam durante. E todas elas aconteciam tocadas por grupos de extrema esquerda que iriam implantar no Brasil uma ditadura de cunho socialista. Todo mundo sabe disso. Os caras ficam idolatrando o Marighella. Ai, o Marighella. O Marighella era um terrorista que tinha um manual de terrorismo dele. É um terrorista socialista, comuna, chame do que quiser. Sim, era isso. Então não é que eles combatiam, eles queriam implementar deles, eles estavam num momento de guerra ideológica. Era ali o auge da Guerra Fria. Então não tem isso. Eu acho que se tem uma ditadura, foi imposta uma ditadura, a população vai ter o direito de se organizar pra atuar, mas pra quê? Né? O que ela quer fazer interessa. Guerras de independência. Você vai falar, a guerra de independência americana é válida ou não? Foi válido ou não foi válido o uso da violência ali? Na independência do Brasil, que aconteceu lá na Bahia, especialmente Bahia, Nordeste, foi válido ou não? Eu vou falar que foi válido. Lógico que foi válido. Agora, definitivamente, terrorismo em prol da instalação do regime comunista aqui, você tem que fazer um julgamento aqui, não. É uma questão de juízo. Eu não quero. Acho que esses caras têm que ser destruídos. Eu torceria, Geisel, passa fogo em todo mundo. Ou Médici, passa fogo em todo mundo. Se o cara tá tentando dar um golpe de Estado de caráter revolucionário, comunista, ainda fazendo uso do terror, passa fogo nesses caras. Meio óbvio, né? Rapaz. Vamos pra outra pauta aí? Vamos? Já falou disso aí? Uhum. Cara, bom, isso aqui já é uma outra pauta interessante também, tá? Isso tem muito a ver, coisas que eu já falei, eu me sinto às vezes me repetindo, mas prometo que aqui seria original. Mas vocês já podem imaginar, conta de luz, governo vai cobrar mais da classe média para isentar a baixa renda, né? Gente, isso aqui é a história da classe média no Brasil, né? História da classe média no Brasil. O Brasil, vamos lá, na formação nossa enquanto sociedade, a gente sempre teve pouca classe média. Sempre teve poucas. A natureza nossa, né? O sistema de plantation, né? Os canaviais, depois a própria cultura do café. A gente teve surtos econômicos como o ouro, que permitiram a criação de cidades com, aí sim, a existência de comerciantes, um pouco de funcionário público, né? Ali você tinha um pouquinho de classe média que, né, cria certa complexidade em determinadas sociedades e permite que essas sociedades tenham um tipo de pensamento, consuma conteúdo, livros e tal. Classe média é a base de uma sociedade decente. Se não tiver classe média, a sociedade vai ser pobre contra rico, vai ser uma dominação. Sociedade séria tem classe média. O Brasil começa a ter classe média, né? Ele tem uma classe média incipiente no século XIX, vira pro século XX, ele começa a ter, né? Começa a surgir, maiormente São Paulo, por excelência se torna um lugar de formação de classe média, vem os imigrantes, surto de industrialização, começa a ter Rio de Janeiro, tem o Sul, tal, algumas capitais no Nordeste, você tem esse fenômeno de formação. Só que dado que o Brasil é um país muito doente, é um país muito esquisito, né? Você começa a se modernizar com a classe média, você começa a ter um surto de industrialização no século XX, mas o sistema de relações sociais e hierárquicos que a gente tinha, já antigos, oriundos
do Brasil colonial não se altera tanto. Então você mistura, sei lá, um líder que tem uma mentalidade feudal, patrimonialista, com uma classe média que começa a crescer, com indústria, com um Estado que começa a ser equipado com sindicalismo. Você começa a misturar tudo. O Brasil vira uma maçaroca e o Brasil não supera categorias antigas. Ele mantém essas categorias antigas vivas dentro da estrutura dele, e isso gera necessariamente desigualdade, isso gera pobreza, isso faz com que você não tenha um Estado com, sei lá, um funcionalismo objetivo, com aplicação de políticas públicas mais ou menos objetivas. Você tem um negócio meio doente, meio esquizofrênico, que é o Estado brasileiro até hoje, que ele é moderno a ponto de punir você por falar, sei lá, algo que vá machucar um trans, tá? Ou seja, ele quer se equiparar a democracias doentes agora, contemporâneas, e ao mesmo tempo que ele permite o loteamento dele por famílias, sabe, que administram estados ou regiões do Brasil há séculos. Ele é feudal e moderno ao mesmo tempo. Ele é colonial e decolonial ao mesmo tempo. O Brasil é louco, o Brasil é uma maluquice. Quem paga esta conta é quem basicamente deveria ser o rei. O rei numa sociedade democrática, capitalista, moderna, é a classe média. Pequena burguesia, o assalariado, o operário com uma vida decente. Mas não, a classe média no Brasil aqui, ela é tratada como um animal acuado que precisa ser expropriado e esfolado. Então, se você é um cara que trabalha e produz aqui, você precisa ser taxado para que o cara do topo viva igual um nababo e o cara da base subsista. Então, seu dinheiro tem que ser extraído pro cara da base subsistir. A relação com o cara da base já é muito ruim, porque o cara da base é o cara que vai favelizar a tua cidade. Você não quer nem conviver com ele, você como cara da classe média. E eu tô sendo muito honesto aqui. É assim a forma como os brasileiros pensam, né? Você fala, puta que pariu, cara, eu tô trabalhando... E você olha o cara do topo, você não consegue nem identificar nele o problema, porque o cara da classe média se aliena. Aí vai se alienar das formas mais diversas possíveis, das formas mais distintas, você vai se alienar de todas as maneiras, e você não entende essas relações. Então qual é o sistema de relações que tem? É uma coisa que você pode chamar de aliança topo-base. Você tem uma aliança entre a elite, quem tá no topo. Em geral, no Brasil, essa elite se dá com uma mistura de burocracia, de alguns setores empresariais parasitários, o setor financeiro é um exemplo disso, empresários amigos do rei também isso, corporações e tal, um pedaço judiciário. Já falamos muito de quem é essa turma. E esses caras eleitoralmente cooptam a base. Essa base que costuma ser cooptada com o centrão ou com compra de votos com auxílios e políticas públicas assistenciais. Você faz uma aliança topo-base e você achata e ferra o meio. A estratégia de aliança topo-base já foi usada ao longo da história várias vezes. E você tem aqui no Brasil uma estratégia topo-base sendo tocada pelo PT. Como é que funciona a estratégia topo-base do PT? Essa elite agora vai, que esse é um novo episódio, e dá um novo benefício. Esse benefício aí, você não vai mais pagar a conta de luz. Aí você não paga a conta de luz, tá? Você vai ficar todo feliz. Obrigado, meu papai Lula. Tchau, me bom. Lula bom. Lula. É Lula. É o L. Faz o L. Esse efeito que eles querem ter. Mas a conta é paga por quem tá espremido no meio. E essa má notícia, ela literalmente trata disso. Vamos lá, ó. Reforma do setor elétrico ampliará a tarifa social e encargos recairão sobre consumidores do chamado mercado regulado, majoritariamente os residenciais e o pequeno comércio. O Ministério de Minas e Energia não se manifestou. Pode ser. O governo Lula fez os últimos ajustes em uma medida provisória para promover uma ampla mudança no setor elétrico que, no curto prazo, terá como consequência aumentar as contas de luz dos consumidores de classe média. O projeto prevê ampliação da tarifa social, blá blá blá. Outras que consomem de 120 kW por mês e têm renda de per capita entre meio a um salário mínimo teriam um desconto. Quem são esses caras, Riso? Basicamente Bolsa Família. Ao todo, segundo o governo, 60 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas. Procurado, o Ministério de Minas e Energia não quis comentar. O programa social será pago com os encargos que incidem e encarecem as contas de luz dos consumidores do mercado regulado, ou seja, os residenciais e o pequeno comércio. O impacto estimado do governo é que isso custará 3,6 bilhões ou um aumento de 1,4 nas contas de luz. A consultoria privada Volt Robotics calcula um impacto maior, de 7 bilhões. Isso já dá o dobro, já dá quase 3% de impacto na conta de luz. Mas é sempre assim, qual conta de luz? Como é que vai incidir isso? E nos lugares que você tem gato, que a conta de luz já é altíssima sobre o consumidor, como por exemplo o Rio de Janeiro, como é que você incide? A base vai ser menor? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar em outros lugares que, vamos dizer, em setores que a conta de luz já é cara e atrapalha o funcionamento de determinados comércios? Como é que isso funciona no sistema de preço? Como é que isso funciona pra gerar inflação? Porque todo mundo trata como se fosse uma brincadeira, né? Se for coisa, né? Porque nunca é o que o índice... Isso aqui é uma estimativa do governo, que em geral vai estimar pra baixo o tamanho do impacto, né? Luz, assim como o petróleo, é uma coisa que incide sobre todos
todos os setores da economia. A vida vai encarecer e as pessoas vão ficar mais pobres. E quem vai ficar mais pobre é justamente quem paga a conta. Então aqui o Brasil, o estímulo todo é para te empobrecer. Você tem todos os estímulos do Estado para empobrecer e não trabalhar. E caso você trabalhe e caso você viva no mundo formal, você tem que ser punido. Chega dessa merda! Isso dá ódio, cara. Isso dá ódio, é ódio puro. O Estado é montado pra, veja só, não é parasitar, porque a gente já usou muito esse discurso. Não, é o mais pobre que paga a conta. Veja bem, hoje a gente tá com uma lumpenproletarização do brasileiro tão grande. Tem uma galera que não paga mesmo a conta. O dinheiro já entra pelo Estado, ele vai pagar o imposto sobre o consumo com dinheiro que já não era dele, vai ficar rodando com o aposentador, né? Você vai ficar, é uma galera que fica girando em falso ali com o dinheiro, e essa galera, dinheiro do Estado, coletado das pessoas que trabalham e produzem, e essa base, não dá pra falar, não, é 10 milhões de pessoas, 20 milhões, não é gente pra caralho, é gente pra chuchu. E aí quem trabalha e produz, que tá lenhado, esse cara é o tempo todo penalizado, parece que é uma vontade, não é um ato de vontade do Estado, mas é um processo que leva ao empobrecimento de quem trabalha e produz. Então os caras que já estão na franja disso, você pode pegar, por exemplo, um motorista de aplicativo ou um entregador. Esse cara que tá na franja entre ser um cara pobre, despido de tudo, entregue ao Estado pro Estado cuidar, esse cara que tá na fronteira, a vida dele já tá infernal. O preço do combustível que incide na moto que ele tá trabalhando, a parcela da moto, os juros que recai, o cara tem que trabalhar todos os dias da semana pra poder se sustentar, começa a ficar inviável. Esses caras da fronteira são os caras que estão gritando, eu não tô aguentando mais. Aí é vendido pra esse cara que ele tem que brigar com a empresa de aplicativo, que não é santa, mas ninguém precisa ser santo. As coisas só precisam ser justas. O Estado, nesse sentido, atua como o maior filha da puta, porque ele vai incidir sobre a casa desse cara, desse motorista de aplicativo, desse entregador, desse pequeno comerciante. Fala, não, tira 1,4% aqui, né, que nunca vai ser só 1%. Tira mais isso ali, Agora, o cara que faz o gato lá no Complexo do Alemão e não paga energia, esse tá que foda-se. E esse conta, assim como uma parte importante da população mais pobre, com uma visão condescendente da empresa e dos políticos. Porque político nenhum vai virar e falar, ó só, tá errado isso aí, tá errado. Você não pode o tempo todo se beneficiar do trabalho alheio. Não dá, mas todo mundo tem que ficar, é uma canonização de uma parte da população que permanentemente tá pobre. E a gente tá só canonizando e metendo grana. Desde 2004 com o Bolsa Família, toma, e aumenta. E ninguém sai da pobreza, tá todo mundo pobre. Não mudou. Não, porque vai mudar, aí todo mundo vai consumir, a economia vai crescer. Não, essas pessoas só continuaram pobres. Porra, tá errado essa caralha. Isso tá errado. Isso tá errado pra caralho. Isso tá muito errado. Tem que barrar essa merda. Agora eu quero ver, assim... Por exemplo, isso é um discurso detrimental, é assim, você tem que escolher, ou é a classe média, ou é essa galera agora, mais pobre, que tá se beneficiando, que vai estar achando o máximo que o papai Lula vai dar isso pra ele. Vai ter que falar, ó, o papai Lula quer dar isso pra ele? É quantos bilhões que vão custar por ano? 7 bi. Corta 7 bi aí. Posso lá onde tem 7 bi? No orçamento secreto. Vê se vai cortar no orçamento secreto 7 bi. Vai? Corta 7 bi da máquina pública. Só de aposentadoria, de super salário, de servidor, tem muito mais do que isso. Corta essa merda. Coisa pra cortar tem de monte. Por que tem que jogar no lombo da classe média? Se quiser fazer esse populismo, que eu acho errado. Porque o estímulo que tá dando assim, torna tudo de graça, deixa tudo de graça. Pô, não pode ser assim. A pessoa não tem nenhuma contrapartida. A pessoa não tem que fazer nada. Ó, agora a sua casa, a luz tá de graça, já a internet é de graça, a água é de graça, tudo é de graça pra você. Aí quem vai pagar? Adivinha? É o Pedro daquele meme. Eu tenho um lado. Eu acho que assim, a missão, ela tem que começar escolhendo um lado muito claro. Eu tô do lado do cara que paga a conta, do cidadão produtivo. E é com ele que a gente vai recuperar o cidadão que não tá produtivo hoje. Eu tenho que escolher um lado na vida, meu velho, não dá pra ficar no muro. E a direita brasileira, esta bosta, ela vai ficar no muro. Porque a direita brasileira, como eu falei, ela é mainstream. O direitista brasileiro não vai falar da Virgínia, não vai falar do Neymar, não vai falar dos beneficiários aí desses bolsa aí, família, agora dessa lei, porque eles querem esse cara, porque ele já é mainstream, ele já tá grande, ele quer esse voto. Nós temos lado, tem que escolher o lado agora. Ou não é homem? Homem tem que ter lado, caralho. Nós temos lado, eu quero ficar do lado do cara que tá pagando, eu tô do lado do motoboy, do dono da lojinha, do contador, da mulher que faz bolo pra fora.
Eu tô do lado dessas pessoas. As pessoas estão ralando, pô. As pessoas estão ralando. Eu tô do lado delas. Eu vou com elas até o fim. O problema é que elas não estão com a gente ainda, tá? Só avisando. Essas pessoas estão tão iludidas que elas estão, sei lá, com o Pastor Mirim agora. Elas estão tão ferradas que elas estão ouvindo Pablo Marçal sobre como ganhar mais dinheiro. Pra serem mais roubadas ainda. E elas não vão ganhar mais dinheiro, só vão ter o dinheiro dela tomado. Elas estão ouvindo algum pastor neopentecostal de alguma denominação feita pra tirar dinheiro delas. Tome, tá tirando dinheiro do bolso delas. Isso você também não vai ver a direita falar. Porque a direita é ligada a pastor picareta neopentecostal, né? Basta ver o maior figurinha deles, que é o Nicolas, que é amigo de quem? Que é muito amigo do Valadão, né? Valadão, que vocês sabem do que gosta, né? Do que gosta o Valadão. Botem aí no comentário do que gosta o Valadão. Não pode ver os músicos lá, né? Enfim, não vou ficar... O cidadão produtivo, o desastre do cidadão produtivo, coitado, é que ele é alienado e ele tá caindo em qualquer coisa. Essa porra aqui não libertou. Essa porra aqui, no final, era uma prisão. O celular, no final, era uma prisão, que tornou ele ainda mais alienado e fez com que a sua consciência ficasse ainda mais presa. E que ele fique aqui dentro, procurando soluções que não vêm. Ah, aqui, ó, o Farrur vai matar bandido, vou votar no Farrur. Não, o Pastor Mirim vai me abençoar. Não, o prefeito Sorocaba é muito bom. Tá lá todo alienado, coitado. É uma desgraça, porque essa alienação é real, ela é concreta. Hoje ela é metrificável. Você consegue ver, você abre a rede social, você vê. Então, porra, isso é desesperador, galera. É desesperador, a situação nossa é desesperadora. Porque quem tinha que estar irritado, sequer percebe o problema. As pessoas não vão nem notar. Elas só vão começar a ficar mais pobres e se desesperar. Mas elas não vão nem notar as causas e as consequências desse tipo de coisa, desse tipo de política. E da mentalidade por trás desse tipo de política. Qual a mentalidade do Lula? Eu já fiz aqui análise de pesquisas pra vocês de monte, tá? Pesquisas de opinião. O Lula está num lento e gradual processo de perda do seu eleitorado base, que é esse eleitorado ultra proletarizado, essa pessoa mais pobre, dependente de assistência, que mora nos interiores. Que é esse eleitorado daqui. São 60 milhões de pessoas. Que é, em geral, o tipo de... O Lula deve aí coisa de 60 milhões de votos. Não é que é todo mundo, né, que tá batendo, não é. Mas tem uma, né, você vai encontrar aí, né, aquele, como é que chama, diagrama de Venn ali, a coisa vai se cruzar, que é uma beleza. E essa medida é pra se cruzar? Lógico que é. Eles estão falando assim, ó, vamos segurar a onda desse nosso eleitor. Sim. Isso aqui é uma política que o nosso eleitor, que tá puto, que a gente tá perdendo, vai virar e falar, pô, gostei. Aí joga a conta pra quem? Pro cara que tá produzindo, que já não vota em mim. É lógico. É lógico. Ele tá punindo o eleitor dele. Agora vamos falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, quando presidente, também puniu essa mesma classe média e ficou fazendo políticas pra tentar conquistar esse eleitor do Lula. Porque a mentalidade do Bolsonaro, que é uma mentalidade centrão, uma mentalidade voltada assim, pô, tem uns caras muito pobres aí que você compra eles dando qualquer coisa. Então, né, vamos tentar comprar. Aí o Bolsonaro se aliou com o Centrão, fez várias políticas junto com o Centrão pra ganhar esse eleitor foi lá e votou no Lula. Meteu no rabo dele pra largar de ser trouxa, né? Foda. Foda. Esse tipo de coisa é também, tá, sinal de um país, assim, as coisas foram aqui, tão indo muito rápido pras caralhas aqui, né? Porque é um tipo de política que ela não tem nem razão de ser. Não tem nem razão de ser. A gente tem um grave problema de competitividade, e esse problema de competitividade, ele é ligado diretamente, por exemplo, ao custo da energia. A energia é muito cara no Brasil, por diversas razões. A energia é cara, e ela impacta a nossa produtividade. Nós, em vez de termos uma capacidade de atrair investimentos para aumentar a nossa produção de energia, nós estamos fazendo populismo energético. Então, beleza. E aí não é a primeira vez, tá? No governo da Dilma, já pra citar a premiada lá com 100 mil reais agora, no governo dela, ela sofreu uma pressão da Fiesp para que houvesse medidas populistas, o Rio de Riso vai lembrar, com energia elétrica, para a indústria claudicante brasileira. Então a indústria brasileira, em vez de ter tido durante o governo dela uma agenda de competitividade foda, não, a Fiesp se aliava com a Dilma, o bosta lá do SCAF se aliava com ela, a indústria de São Paulo, que merecia se fuder, vamos falar real, essa indústria corporativista porca, aí se juntava, ó, Fiesp disse que redução do custo de energia é vitória coletiva. Aí foram lá pegar um subsídio que ficou no colo de geral e o Brasil se destruiu do mesmo jeito, porque esses caras nunca quiseram agenda nenhuma de competitividade. Esses caras querem tarifa alta pra produto gringo não vir pra cá, aí subsídio pra eles, lucro pra eles, linha de crédito pra eles, e aí isso eles vão dar o nome de, sei lá, Política Nacional de Desenvolvimento, né? Isso não funciona. Então não se esqueçam, tá? Este tipo de política vagabunda já existiu antes, e se bobear, a da Fiesp tá saindo mais caro do que pra galera mais pobre. A época foi assim, pras caralho, taca ali dinheiro aí na Fiesp, tá? Eu não esqueço disso. 62 bi
Não, É isso? Olha só, a Dilma repassou, né, o aumento da conta de luz dos fantasmas do governo Dilma. Vamos lá. Ó, talvez essa notícia possa ter passado despercebida em meio a muitos. Ela anunciou a estimativa no aumento nas contas de luz de pouco mais de 7% para esse ano. O aumento corresponde à indenização a 9 concessionários de transmissão de energia que renovaram suas concessões com o governo. O aumento de 7% pode parecer irrisório, mas o interessante mesmo é a história por causa da mudança que nos forma a medida provisória 579, editada pelo governo Dilma, com o objetivo de agradar o consumidor final, tanto pessoa física como indústrias, com números menores em sua conta de luz. O governo usou o MP para impor uma redução na tarifa de energia na marra em um momento em que os custos para tal insumo estavam em alta. Veja, a Dilma fez populismo multibilionário naquela época, e lembrando que o real valia mais naquela época do que vale agora, logo o impacto é maior ainda, e tacou a bucha pra frente no nosso lombo. Aí todo mundo a gente já tá pagando a conta da Dilma, e foram 8 anos a partir de 2017, né? Ou seja, supostamente se encerraria esse ano, nem sei como é que tá esse aumento à época. Agora eu já tô enfiando o outro riso. Que delícia. Parece até que um encaixado no outro, ó. Cluck! Sai 7% de aumento aqui e entra outro 7% de aumento aqui. Ó, que gostoso! Ah, que gostoso! Vai, Brasil, dá o show, mete a bola na rede. Que delícia! Que delícia. Eu lembro dessas medidas. É uma coisa de filho da puta. Vamos lembrar, é uma merda, né, cara? Lembrar, mas você já deve ter se esquecido disso. É ou não é? Lembre-se da Fiesp, aquela bosta daquela Fiesp. A Fiesp tinha que fechar. Federação das Indústrias, tá? Que quanto mais poder ela teve, mais existiu, mais ela ferrou a indústria de São Paulo. Eu nunca vi a Fiesp lutar de verdade pra mexer nessas leis trabalhistas de bosta. Nunca vi a Fiesp trabalhar com a agenda de competitividade. A Fiesp era um esquemão de um monte de empresário vagabundo cheio do esquemão, e ficaram tocando esse esquemão por anos e anos e anos a fio, fazendo almoços, jantares e lobby em Brasília. Tanto que a indústria no Brasil desapareceu. A CNI é outra bosta. Fiesp é uma merda. E é isso, né? Não vamos nos esquecer. Porque subsídio tá rolando agora pro cara lá de baixo, já rolou pro cara lá de cima, com lobby, com festa, com apoio do SCAF. A Dilma SCAF, que era do MDB. Bando de filho da puta, cara. Eu só ia falar um detalhe da conta de luz, Isa. Quando a gente vê, a gente começa a puxar o fio, né? Aí vai. A época eles diziam, né? É uma correção, como é que é? O valor hoje seria 88 bi e meio de... Olha que gostoso. Isso só da energia, teve também na gasolina, lembra? Não, é que foi o da Petrobras, que praticamente quebrou a época a Petrobras. 100 bi. Que esse, né, só pra não esquecer, tá? Isso gerou muito mais danos do que a roubalheira. A parte que não foi corrupção, mas que foi populismo, custou mais do que a corrupção. Foda. Paizinho de filha da puta, cara. O Clau falou, o escândalo do INSS tem tudo pra passar. Mas com certeza, olha só, tá tendo alguma mobilização na sociedade? A gente tá falando, né? Mas assim, todo mundo largou a mão também do esquema do INSS. Até porque o esquema do INSS pegou muito, né? Aquele eleitor aposentado, com o entendimento da realidade um pouquinho menos, vamos dizer, como diz o Wesley Dalgari, com uma certa timidez cognitiva, tá? Então, é um cara que nem tá se defendendo muito, entendeu? Esse cara já... E assim, o crédito consignado em cima de aposentadoria, com promoções e tal, tá rolando agora. Se você entrar aí no site dessas empresas que vendem crédito consignado pra velho, então aí, ó, esse é o legalizadão. Não tô nem falando do criminoso, tô falando do legalizadão. O criminoso rolou e rolou demais. É outro escândalo multibilionário que, ó, né? Enfiaram aí nos velhos, os velhos nem tchum. E aí o Cairo Souza mandou, entre aspas, o importante é a anistia. O grande anistia, né? Você olha direito, cara, essa máquina de moer, quem trabalha e produz no Brasil, ela continua, ela acelera. E ela continua moendo, né? E ela faz ainda as pessoas permanecerem com as ideias erradas, do tipo, não fosse essa máquina de moer, a gente seria rico, que também não é verdade, né? Porque eles estão com uma máquina de moer sobre quem trabalha e produz, e a pessoa que já trabalha e produz já não é exatamente um primor de trabalho e produção, né? Dado que, vamos dizer, as condições de trabalho no Brasil são ruins, os marcos regulatórios são uma merda, o custo Brasil, o famoso custo Brasil é gigantesco, e a educação e a formação do brasileiro são baixas. Então, não é que a gente é uma galinha dos ovos de ouro, e aí que estão sufocando ela, não, a gente é a galinha carijó, meio magrinha, sabe, meio... Tá lá, sabe, galinhando pra lá e pra cá, sabe, não estamos fazendo nada de muito especial, sabe, um ovinho qualquer, até esse ovinho estão levando. Fogo, né? É uma merda, cara. Ai.
Vamos lá pro próximo pauta, vamos lá, né? Dudu Bolsonaro tava no Twitter se achando, né? Vamos lá. Governo Trump confirma que os Estados Unidos podem sancionar Moraes. Secretário de Estado americano, Mark Rubio, fez revelação nessa quarta-feira durante audiência com parlamentares norte-americanos. O que rolou? Um parlamentar norte-americano, republicano, de uma ala bem rock and roll, à direita ali, a turma maga, nem sei de que estado ele é, ele comprou a tese da turma bolsonarista, que é ligada a eles, que tem proximidade, a gente sempre falou, esses caras têm proximidade sim, e jogou lá, né, numa audiência com o Marco Rubio, a pergunta, né, você não vai fazer nada contra os excessos do Alexandre de Moraes, os crimes do Alexandre de Moraes, e o Mark Rubio, que é secretário de Estado americano, ele falou pela primeira vez sobre o tema, ele falou que tá estudando algum tipo de sanção contra o Alexandre de Moraes, dentro daquela lei Magnitsky, que acho que é um instituto legal criado há talvez 10, 15 anos atrás, eu chuto que seja mais ou menos isso, tá? Que punem, vamos dizer, violadores de direitos humanos, terroristas e tal, vamos dizer, com medidas que impactam o patrimônio deles, ou dentro dos Estados Unidos, ou através de empresas americanas. A grosso modo seria isso. Ele não falou o que vai fazer, ele falou que está estudando, que pode ser que tenha medidas dessa natureza, o que naturalmente pegou o público bolsonarista. Começou, o Eduardo Bolsonaro tá se achando, e tá lá, puta, vamos acontecer, né? Eu gosto de botar a bola no chão nessas horas e ver o que tá rolando. Porque é o seguinte, é uma sinalização de que o governo Trump vai atuar contra um agente da Suprema Corte do Brasil que é referendado pelos seus pares. O que eu quero dizer é o seguinte, entre a fala do Mark Rubio e a ação do Donald Trump, tem uma decisão com consequências diplomáticas pra lá, né, a relação Brasil e Estados Unidos, e com consequências políticas aqui, colossal. Se o governo Trump fizer isso, entendam, talvez um dos maiores momentos de tensão institucional entre o Brasil e os Estados Unidos na história dos dois países, né? Na história da relação entre os dois países. Por quê? Entendam da seguinte maneira. O Alexandre de Moraes faz o que faz, e no meio das coisas que ele faz, tem muita coisa, no mínimo, muito questionável. Ele faz o que faz, não é que com aceite, né? Não é que os ministros estão, olha só. Não. Ele faz o que faz com apoio institucional, todos os ministros da Suprema Corte, e com o aceite, ora tácito, ora bem claro, por parte dos outros poderes. Ora, o Senado, o que eu quero dizer, o Senado brasileiro, ele poderia, se ele discordasse do Alexandre de Moraes, sair fazendo convocações. Não faz, pelas mais diversas razões, de ministros do Supremo. O Poder Executivo referenda e apoia, e os instrumentos do Poder Executivo, Polícia Federal, são utilizados pelo STF à torta e direito. Os outros ministros do STF referendam e votam as decisões do Alexandre de Moraes. Quando é necessário votar e levar para o plenário uma prisão, alguma coisa, eles votam. Não há entre eles oposição, assim, aberta. Portanto, essa sanção vai ser apenas o Alexandre de Moraes ou ela vai ser até os demais ministros? E mais, os demais ministros serão solidários ao Alexandre de Moraes? E mais, os outros poderes serão solidários aos demais ministros do Alexandre de Moraes? Você tá entendendo onde eu vou chegar, Rizzo? Sim. Essa ação, se o governo Trump for tomar, essa ação ela tem que ser entendida nas suas consequências, tá? Porque ela geraria consequências que iriam unir institucionalmente inúmeros poderes, inúmeros agentes políticos. Assim como pode, sei lá, através do medo, assustar vários deles. Eu sei de vários políticos do Centrão, não vou citar nomes, que tem muito patrimônio nos Estados Unidos. Mas as consequências iriam para esta ordem? As consequências na relação diplomática Estados Unidos-Brasil iriam para essa... Os Estados Unidos se empenhariam num conflito diplomático deste tamanho, nesse instante, para beneficiar uma agenda de um aliado político local do Trump? Porque todo mundo sabe quais são as eventuais consequências disso ser transformado numa ação, tá? Eu não vou cravar, porque o governo Trump tá muito louco. Ontem vocês devem ter visto o governo Trump mostrando, o Trump mostrando pro presidente da África do Sul imagens de discursos racistas lá, hoje do governo sul-africano, de dirigentes partidários da África do Sul contra brancos lá. Então, né, é um governo muito louco. Mas muitas vezes o governo Trump ladra e não faz. Basta ver a guerra tarifária que virou né, late, terminou com a China como adulto na sala. Latiu, inclusive, pro Brasil e terminou o Brasil e os Estados Unidos, assim, de mão dada passeando no parque. Então, entre, né, o barulho, o ladrar, né, o latido dos cachorros e a ação,
tem um espaço muito grande. Até porque eu acho que se algo acontece de verdade, você teria, para os Bolsonaro, dada a natureza política do julgamento do Bolsonaro, não sei se o Rizzo concorda, você teria, para mim, consequências gravíssimas contra o Bolsonaro. Gravíssimas. Porque o sistema aí, assim, aí eles iam se juntar e iam botar pra fuder. O que eu acho que é, o que eu suspeito que seja, aí podem gravar, podem recortar o que eu tô falando aqui, que eu suspeito que seja. Pra mim é um instrumento retórico muito importante para que os Bolsonaro demonstrem que, olha, o mundo, os Estados Unidos, reconhecem o que tá acontecendo aqui é absurdo. É muito parecido quando os petistas iam na ONU falar que a Dilma foi alvo de um negócio ilegal, lembra? Isso. A ONU, não, um órgão tal, falou tal coisa. Tem efeito prático nulo, mas tem um efeito retórico que sustenta a narrativa de um determinado grupo político. Entendeu? Eu ficarei surpreso se algo de fato acontecer. E se eu fosse eles, eu ficaria preocupado com o jogo, com as consequências ali. Aqui, quer dizer, teria nisso, né? Posto isto, eu acho que isso se encaixa muito mais em jogos narrativos do que qualquer outra coisa, tá? Os caras botaram, Estados Unidos não perdeu a guerra comercial. Pô, cara, Estados Unidos saiu complicado dessa guerra comercial que eles montaram, essa brincadeira tarifária aí. Tanto que eu acho que o status da China foi elevado nesse jogo. Eu tô muito curioso pra ver as respostas e a dança institucional que a gente vai ter aqui, tá? O Igor Gadelha, um sujeito que eu considero desprezível, que trabalha no Metrópolis, né? Ele que expôs lá o endereço da Amanda, não se esqueça nunca, Rizzo. Botou aí, saiu matéria, falou: Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump e Moraes. Após a ameaça de governo Trump de sancionar ações contra Alexandre de Moraes, a ordem de Lula é de que Itamaraty reaja com firmeza. Pode ser. Lula orientou Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça do governo, blá blá blá, beleza, vai. A ameaça foi exposta, blá blá blá, beleza. Lula, segundo apurou a coluna, ordenou que Itamaraty reaja pelas vias diplomáticas. A ordem do presidente da República foi comunicada diretamente a Moraes por ministros do governo que procuraram o magistrado na quarta-feira após fala de Rubio. De acordo com o ministro de Lula, Moraes está tranquilo em relação à ameaça, embora outros ministros do TFS tenham agido com indignação. Abre aspas, Moraes é vitalício, Trump não, disse a coluna um auxiliar presidencial. Esse negócio dos Estados Unidos nunca foi a praia dele, emendou. Dando a entender que, ele não tem bens nos Estados Unidos, ele não tem casas e coisas nos Estados Unidos, portanto ele caga pra isso, né? Sim e não. Sim e não. Existe um efeito simbólico de ser alvo de um tipo de sanção vindo de um governo que, goste ou não, ainda é o governo americano, e ainda é um governo, né, porra do país mais poderoso do mundo, atestando que, olha, vimos coisas erradas aí. Naturalmente que eles estão querendo dizer, o governo Trump passa, já vem um governo democrata e cancela isso em nome das relações e tal. E aí ainda falam, o Moraes é vitalício, o Trump não, né? Vamos lá. Ordem do Itamaraty é não reagir pela mídia. No Itamaraty, diplomatas afirmam que a reação a Trump não será pela mídia. Pera, eu já li isso. No STF, apesar da indignação, a estratégia também é não reagir publicamente. Procurados pela coluna, nem Moraes nem ministros como Barroso e Mendes quiseram se pronunciar sobre a ameaça do secretário de Trump. A única reação pública até o momento parte do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ou Bessias. Sem estar a fala de Rubio, o ministro do governo Lula escreveu que a boa convivência dos países pressupõe reciprocidade entre eles. Abre aspas. No Brasil, valorizamos e nos orgulhamos do princípio da separação dos poderes. A magistratura nacional independente é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. A democracia não pode existir sem a independência entre os poderes. Nossa, o cara é uma máquina de platitude, né, velho? Respeitamos a soberania de todas as nações e a boa convivência pressupõe reciprocidade. O ministro do governo Lula disse ainda que a histórica relação de parceria, amizade e benefício mútuo entre os países amigos, blá blá blá, Sprubbles, a ameaça do governo Trump. O secretário de Trump da declaração após questionar, blá blá, beleza. A fala do Rubio, né, foi exatamente essa, ó. Isso está sob análise neste momento e há grande possibilidade que isso aconteça, disse Rubio ao responder a pergunta feita pelo deputado republicano Corey Mills. A pergunta dele, né, ela mencionava essa lei Magnitsky aí, que, vê de quando é essa lei, põe aí lei Magnitsky, eu não sei se é do governo Bush ou do governo Obama. 2012, é do governo Obama. É isso, a lei do governo Obama, ela tem, vamos lá, ó, a lei Magnitsky, formalmente começou a revogação Jackson-Vanik da Rússia moldada, é um projeto de lei bipartidário sancionado pelo presidente Obama, com a intenção de punir autoridades russas responsáveis pela morte do advogado tributário russo Sergei Magnitsky em uma prisão em Moscou, né? Enfim, é pra punir, vamos dizer, agentes públicos ou eventualmente privados que cometem crimes de violação de direitos humanos na órbita de patrimonial e, sei lá, no uso de sistemas bancários e de serviços norte-americanos, tá? Eu acho que isso tem um efeito moral, sim, sobre o Moraes. Isso teria um efeito moral se aplicado pelo Trump. Mas dado que haveria uma solidariedade
uma solidariedade entre ministros do STF e uma compra do barulho, eu acho que eles comprariam a briga. Então eu não sei se isso é muito bom pro Bolsonaro. Você, além de terminar de unificar esses caras ao redor do Moraes, qual é o dano que eles podem ter? É um dano específico ali. Se isso se tornar uma briga generalizada que atinge outros ministros, entendeu? É um dano específico. Aí qual o dano que o Bolsonaro ou a família Bolsonaro pode nesse cenário ter? É grande. Lá, naturalmente, né, o cenário muda. Nada é uma fotografia. A fotografia do momento é um STF com essa composição de Câmara, com essa composição do Senado num governo Lula. Agora, e daqui 2 anos? Quando nós estivermos falando aqui em 2027, pode ser que não esteja, esse live nem esteja acontecendo mais aqui em São Paulo, né? Pode ser que nós estejamos lá com nossos parlamentares lá em Brasília, ou elegendo o nosso presidente da República da Missão, tá? Mas pode ser que em 2027 a gente esteja vendo um governo não lulista, deixando o STF isolado, e aí o STF tendo que, né, a coisa mudando muito de figura. Inclusive tá saindo matérias na imprensa dando conta de que o Moraes, dando conta que o Bolsonaro está exigindo do Tarcísio uma declaração pública de que, caso o candidato a presidente, ele irá anistiar o Bolsonaro. Ele vai dar, como é que chama? Um indulto. Acho que se é indulto ou uma anistia. Ele vai basicamente salvar o Bolsonaro da cadeia caso preso. Ele está exigindo publicamente do Tarcísio uma declaração nesse sentido. O que, a meu ver, atrapalha o Tarcísio na relação dele com o STF, entendendo que a candidatura do Tarcísio seria uma candidatura de conveniência entre todos os agentes do Centrão, STF, tal, que é como esses caras sonham. É graça? Graça, é indulto? Vamos lá. É graça, né? Vamos lá, Rafa Almeida Rios, o que mais você quer mostrar? Vamos falar de futebol agora? Bora. Entrevista rolando com Coutinho, craque do Vasco. Felipe Coutinho? Acho que é esse. Ixi. Agora uma palhinha da tua música preferida. Música preferida? Eu sempre falo da música do Mumuzinho, que é um amigo meu também, e é uma música que eu gosto muito, que é Eu Mereço Ser Feliz, Eu Mereço Ser Feliz. Pô, agora é um histórico. Eu diria que eliminatório. Eu acho que contra a Argentina, pelo clássico, um jogo importante que era de eliminatórias. Tá rolando uma eliminatória ali atrás. A bala comendo solto, o cara de boa dando entrevista ali. Melhor. Caraca. Ou é lá e a gente tá ouvindo. Parece que é dali, né? Mas será que é lá? Acho que é dali. Um dia normal no Rio de Janeiro. Bizarro, né? Isso aí tá super contextualizado no começo da live sobre a normalização do absurdo. O cara já tá ouvindo o tiroteio no CT dele. Ele deve ganhar Cara, Felipe Coutinho. Esse cara tá ganhando mais de 1 milha por mês, não tá? Com certeza. Tranquilamente, né? Sim. Esse cara tá ganhando mais de 1 milhão por mês. É um jogador famoso, foi jogador de seleção brasileira. Acho que tava na China. Me corrija aí, Rizzo. Tava jogando lá fora. E tá aí, pá. Não, acho que tá por ali o barulho. Entendem a normalização? A normalização do absurdo, a naturalização do que não deve ser naturalizado? Fuego, galera.